Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos fazer revisão sobre a cinemática escalar. De forma mais expressiva, a gente vai trabalhar com os movimentos uniformes e o movimento uniformemente variado. É um conteúdo que a gente estudou no início do ano, né? E por conta de tudo que a gente já fez, a gente vai dar uma recapitulada em alguns conteúdos específicos do ano, né? A gente vai fazer uma revisão sobre eles e tentar entender de forma melhorada aí esses conceitos muito importantes para o nosso estudo, tá? O primeiro que a gente vai ver agora é o movimento uniforme dentro, né, do escopo da cinemática escalar. E vamos lá, então. Estou deixando claro, tá, gente? Em termos de cinemática, a gente estuda, né, a gente aborda dois conceitos bem interessantes, que é a questão do escalar, como vocês podem ver aqui, e um outro conceito que é o vetorial. A gente provavelmente vai ver na semana que vem uma revisão sobre a cinemática vetorial, que vai tratar sobre velocidade, aceleração, distância percorrida, todo baseado na base dos vetores. Tá? Então a gente vai ter intensidade, direção e sentido. Porém, nessa abordagem que nós vamos estar trabalhando aqui, nós vamos dar ênfase, tá? A parte escalar, ou seja, a gente só vai se preocupar com a intensidade com que determinadas coisas acontecem ou são realizadas nos experimentos, nos exercícios de um modo geral, tá? Então a gente vai estar dando essa ênfase aqui, bom? Deixa eu arrumar aqui o layout aqui do Google Meet para eu ver todos os alunos que estão online aqui. Tem 16, agora tem 14 alunos. Vamos lá, então. Vamos começar. Então, a cinemática escalar é uma parte da física, tá? Que está dentro da mecânica. E a cinemática, ela estuda o movimento de forma resumida. Tá? É a parte da mecânica aqui, né? É a parte que estuda o movimento, só que dando ênfase ao estudo de distância, velocidade, aceleração e tempo. Uma outra parte da mecânica que nós estudamos é a dinâmica, que a gente também vai ver depois, que é o estudo do movimento pelos conceitos de força. Né? Então a gente vai ter força resultante, força-peso, atrito, centrífuga, centrípeta, enfim, tração. Nós vamos ter vários tipos de força e aí a gente aborda de duas maneiras diferentes. Então, cinemática é a parte da física, que é subparte da mecânica, né, do estudo do movimento, que dá ênfase a abordar os conceitos de movimento através do espaço, da velocidade, da aceleração e do tempo. Esses são os 4 elementos chaves que nós estudamos esse movimento aqui, tá? Então, nós não levamos em consideração, não é que não influencie, tá? Mas é que a gente não aborda a parte, por exemplo, de força resultante, de inércia, de segunda lei de Newton, né, da lei da ação e da reação. Aqui, elas meio que ficam ocultas aqui. A gente não parte desses princípios, tá? Então, vamos começar a ver quais são os princípios que regem o nosso estudo aqui. Então, para a gente, digamos assim, o que a gente prioriza, tá? Então, a gente vai dar 2 abordagens. Vamos começar pela do movimento uniforme, né? Porque, seguindo uma lógica, ela é a mais simples, então vamos começar por ela. Então, no movimento uniforme, a palavra uniforme, sem a palavra variação, que é o que a gente vai ver depois, no movimento retilíneo e uniforme, a gente tem uma coisa bem interessante. A aceleração, que é indicada pela letra A, tá? Ela é igual a 0. O que significa a aceleração ser igual a 0? Significa dizer que a velocidade do projétil, da partícula, do corpo sendo analisado, ela vai ser constante. Isto é, velocidade final, ela vai ser igual à velocidade inicial. Isso é uma coisa muito, muito importante. E o que isso significa? Significa dizer que a velocidade, ela é constante, tá? Ou seja, ela não sofre mudança na análise do problema, tá? É claro que na vida cotidiana, raramente nós conseguimos constatar ou conseguimos imprimir
esse tipo de velocidade, tá? Por isso que geralmente nós trabalhamos com o conceito de velocidade média para alguns experimentos, para algumas coisas, porque a gente não consegue manter, né, essa constância. Mas isso aqui, essa velocidade constante, ela é verificada em alguns pontos, ou pelo menos ela pode ser aproximada em alguns pontos, para que, né, os experimentos do quais a gente está realizando, está verificando e medindo, sejam verdades. É claro que nós, como estudantes do ensino médio, dentro dessa pandemia, não fazemos experimentos, né? A gente está meio que só trabalhando a parte teórica, então a gente ficou refém aí e por conta das dificuldades, até mesmo para a gente sair para comprar algum material ou pedir para vocês comprarem alguma coisa, fica um pouco complicado, tá? E sem supervisão na casa, né, na casa de vocês, quando eu não posso estar aí, para estar acompanhando vocês, fica meio complicado a gente fazer algum experimento envolvendo conceitos físicos, tá? A gente até fez alguns experimentos durante esse ano, mas eram experimentos bem simples que, né, alguns deles pareciam até meio bobos, tá? Deixa eu dar certo aqui. Então, enfim, né, nós temos aqui a velocidade, como vocês podem ver, né? Então, movimento uniforme, a aceleração é nula, tá? Não há mudança na taxa de variação da aceleração. Isso significa dizer que a velocidade é constante, tá? A velocidade final e inicial, elas são iguais. Na verdade, em todos os tempos, né, que você calcular a velocidade, ela precisa ser igual nesse movimento. Então, velocidade constante, e em termos, né, de equação, a consequência do movimento uniforme, em termos de equação, é essa aqui, ó. As equações que nós utilizamos, uma delas é bem simples, é que a velocidade, ele é igual à distância, né, dividido pelo tempo, ok? Isso aqui é quando ela é constante. A distância percorrida, ela é definida com ΔS, e, consequentemente, nós temos uma outra equação chamada de equação dos espaços. A equação dos espaços é dada pela seguinte regra: distância final, ou posição final, ela é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá? E aqui dentro, isso aqui já é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque existem muitos problemas que envolvem o movimento retilíneo e uniforme, que eles pedem para a gente montar uma equação e descrever alguma coisa, calcular algum valor no tempo, ou calcular o tempo para que alguma distância seja percorrida. Então, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, tomando alguns cuidados, como a posição inicial que ele indica para a gente é esse valorzinho aqui, esse S0, e que a velocidade vai ser esse V aqui, e o tempo é a variável do nosso problema, tá? Então, essas são as equações básicas, e aqui a gente tem uma observação muito importante, que muitas vezes, pelo menos para esse estudo aqui, não vai fazer diferença do que eu vou colocar aqui, que é a velocidade média, tá? Para a velocidade aqui, tá? A diferença aqui é o seguinte: velocidade média significa dizer que o corpo, a partícula estudada, ela possui várias velocidades diferentes, ou seja, a velocidade não é constante, mas você calcula a média das velocidades que tem naquele trajeto, tá? E aí a gente define a velocidade média como sendo a variação das posições dividido pela variação do tempo, tá? Essa é a diferença crucial. Em termos de cálculo, de certa forma, não vai mudar muita coisa, mas em termos de conceitos, elas são diferentes, tá? A velocidade aqui, ela é diferente dessa aqui. Essa aqui, ela é constante, e essa aqui, ela é variável, mas a gente calcula como se ela fosse constante, tá? Então, existe uma diferença aí de definições. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para que a gente não venha usar de maneira errada esses conceitos, tá? No final das contas, vai ser a mesma coisa? Vai, mas em termos teóricos, elas são diferentes. Bom, então vamos passar para algumas, já que eu estou falando sobre termos teóricos de definições, vamos passar para algumas observações de definição aqui para a gente estar abordando, tá? Então eu vou colocar alguns prints aqui, eu estou com duas telas aqui, aí numa tela eu vou tirando os prints lá e vou colocando aqui para vocês verem. Então, uma primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a questão do ΔS, tá?
é esse mesmo ΔS que aparecem aqui, ó, nessas formulazinhas que eu coloquei aqui para vocês. Então, a distância percorrida, que é indicada pelo ΔS por um corpo, é definida como a medida da trajetória, da distância que o corpo percorre ao longo da trajetória seguida pelo corpo. Então, aqui a gente tem que, né, é, ter alguns cuidados, né, porque a distância percorrida, o ΔS em si, ele vai ser a distância que o corpo percorre ao longo de uma trajetória, tá? Ou seja, a trajetória é o caminho que ele fez e a distância é o valor do ponto inicial e do ponto inicial. É aquele valorzinho que representa aquilo. A gente geralmente calcula isso como sendo a posição final menos a posição inicial da trajetória. Então, isso aí me dá a distância, certo? Então, basicamente, esse seria um ponto que eu queria argumentar com vocês, para vocês não confundirem, tá? Porque trajetória e distância são dois conceitos diferentes. Trajetória diz respeito ao caminho que você fez e distância diz respeito ao comprimento que você percorreu na trajetória. Uma outra observação que tem que ser muito importante é diferenciar corpo, a questão entre corpo e partícula, na verdade. Né? Não é nem diferenciar em si, porque, na verdade, na física, principalmente no ensino médio, a gente aborda os conceitos, os experimentos, os exercícios em si, levando em consideração que o corpo e partícula, eles são a mesma coisa, ou seja, a gente faz os cálculos, a gente enuncia as leis, sem levar em consideração, por exemplo, o formato do corpo. Um dos conteúdos que a gente estudou, assim, que talvez represente com maior nitidez isso, é a questão dos movimentos de planeta. Então, a gente estudou o movimento de planetas, de Kepler, estudamos a questão da gravidade na superfície do planeta, fora, né, da superfície do planeta, um pouco mais distante do planeta. E em todas essas abordagens, uma coisa curiosa, a gente considerou que o planeta fosse simplesmente um ponto, né? A gente não levou em consideração que o planeta, por exemplo, tinha, sei lá, 6.000 quilômetros de raio, que o planeta ele não é totalmente redondo, ele tem algumas partes achatadas, né? E isso é interessante, a gente não leva em consideração que o formato do corpo, muitas vezes, tá? E isso aqui é curioso de se ressaltar, tá? Então a gente geralmente considera simplesmente pontos. Outro detalhe importante é o referencial. O referencial ele é muito importante na hora da abordagem. Em geral, independentemente do referencial que é escolhido, o resultado do experimento tem que ser o mesmo, tá? Independentemente se você está escolhendo o referencial da direita, aqui vai ser o meu da esquerda, mas provavelmente vocês me vendo vai ser direita, né? Então, né, independentemente se você escolhe esquerda ou direita, o referencial tem que ser, né, o resultado, na verdade, tem que ser o mesmo, independentemente do referencial de escolha. Tá? Isso é uma regra que a gente, se não me engano, alguns carinhas já conseguiram ressaltar, tá certo? Então, só três observações aí. A questão da distância, do referencial e do corpo e partícula, tá? São três coisas que a gente tem que levar, na verdade, em consideração para que os nossos experimentos, para que a nossa abordagem em exercícios seja, de certa forma, mais correta. E a questão do movimento retilíneo uniforme, é isso que eu comentei com vocês, aceleração constante, velocidade final e inicial iguais, né? Então, desculpa, aceleração constante igual a zero, na verdade, exclusivamente zero. As velocidades são iguais, isso significa dizer que ela é constante, e duas equaçõezinhas aqui para a gente estar trabalhando nos exercícios, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aqui para pegarmos aí essas noções. Vamos começar por um exercício aqui de caminhão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o print para vocês e vamos lá fazer exercício desse conteúdo aqui. Bom, então o primeiro exemplo que a gente vai estar abordando é esse aqui, que diz o seguinte, ó. É um automóvel de 4 metros de comprimento a 72 km por hora pretende ultrapassar o caminhão de 20 metros de comprimento a uma velocidade de 54 km por hora. Aí ele pergunta qual vai ser a duração da ultrapassagem. Então, vamos lá. Uma coisa que eu não mencionei, que essa é uma hora ideal para estar mencionando com vocês, é o seguinte.
dentro tanto do movimento uniforme como do movimento uniformemente variado, a gente vale ressaltar que a distância S, tá? A medida dela, aí a gente coloca entre colchetes assim, para representar que a gente vai trabalhar com as unidades, tá? A unidade padrão é o metro, vocês já devem saber, devem lembrar disso. Da velocidade é metros por segundo, tá bom? E da aceleração, que nesse caso aqui a gente não vai estudar a aceleração ainda, mas a gente vai estudar no próximo conteúdo daqui a pouco. A gente vai ver ainda hoje, se tudo der certo. E do tempo é dado em segundos, tá? Então aqui nós temos a unidade padrão, só que a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, a velocidade, ela também é trabalhada em quilômetros por hora. E aí a gente precisa geralmente converter de quilômetros por hora para metros por segundo, e essa conversão a gente faz a divisão por 3,6, tá? Se você quiser de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica. E por que eu estou falando isso? Porque essa questão aqui tem velocidades, e essas velocidades estão em quilômetros por hora, aí a gente vai ter que converter para a unidade padrão, e aí é interessante que a gente faça essa abordagem, tá? Então, primeiro, vamos lá entender quanto que a gente vai fazer isso aqui. Então, vamos lá, vamos começar pelo seguinte, ó. Vamos primeiro converter, né, as velocidades. Então, quais são as informações do texto? Em termos de velocidade, nós sabemos que a velocidade do carro, do automóvel, tá? Vou colocar aqui A de automóvel, é 72 km por hora. Então, a gente precisa converter isso aqui para metros por segundo. Então, a gente divide por 3,6, dividindo o resultado dá 20, tá? 20 metros por segundo. E o caminhão tem uma velocidade aí de 54 km por hora. A gente vai converter essa velocidade para metros por segundo. É só dividir por 3,6. E como a gente está tendo aula em casa, né? Home office, a gente pode usar uma calculadora aí, lembrando que na hora de vocês fazerem uma prova presencial, vocês não vão poder estar utilizando, mas aí vocês já sabem fazer divisões, aí vocês já estão estudando aí com a Lorena, então vocês já são fera aí em fazer divisão, eu não preciso me preocupar tanto com isso, tá? Então as velocidades de forma convertida são 20 metros por segundo e 15 metros por segundo, tá? Essas são as velocidades dos dois veículos, tá? Bom, o primeiro passo é a gente fazer a conversão de unidade, como vocês viram aqui, e não precisamos converter a distância, porque já estão em metros, então, ok. Os outros que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, ó, deixa eu fazer um esquema aqui. Bom, no caso aqui, para o carro passar o caminhão, significa que o carro está atrás do caminhão, né? Como vocês podem ver aqui, o carro já está ultrapassando o caminhão nessa figura aqui. Então, imagina o seguinte, ó. Aqui está o caminhão na frente, então imagina que esse retângulo aqui é o caminhão, tá? Imagina que isso aqui é o caminhão e que o carro está aqui, ó. Suponha que isso aqui seja um carro, tá? O que acontece? Quando o carro vai ultrapassar o caminhão, ele precisa, né? Ele precisa estar lá do lado do caminhão e ultrapassar esse caminhão no final das contas. Ou seja, ele precisa percorrer uma distância de 24 metros no total. Então, essa é a distância que o automóvel precisa percorrer, ó, tá? E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, que no caso da velocidade, a velocidade deles, né, a velocidade que ele vai percorrer, né, que ele vai estar, na verdade, vamos colocar assim como se fosse a velocidade real que o carro está tendo. Se o caminhão está a 15 metros por segundo e o automóvel está a 20, isso significa que a velocidade real que a gente poderia analisar seria simplesmente de 5 metros por segundo, tá? Por quê? Porque, na verdade, dos 20 que ele tem, está sendo descontado 15, então ele ficou com 5. Então, essa aqui é a distância e essa é a velocidade. Observe que nós não estamos abordando velocidade média, então nós vamos estar utilizando essa fórmula aqui, tá? Ou seja, eu sei que a velocidade que ele vai percorrer é igual à distância sobre o tempo. Então, se eu quero saber o tempo, eu vou passar o tempo multiplicando, tá, para o outro lado, e aí depois eu vou passar a velocidade para o outro lado dividindo. Então, o tempo ela é igual à distância dividido para a velocidade, e aí a distância que ele vai ter que percorrer é obrigatoriamente 24 metros por segundo,
e, melhor, 24 metros, e a velocidade 5 metros por segundo, como vocês podem ver. Efetuando essa divisão, 24 dividido para 5, ó, vamos fazer aqui, fica 24 dividido para 5 dá 4, porque 4 vezes 5 dá 20, tá? Se eu fizesse 5 vezes 5 daria 25, então eu tenho que pegar o anterior, tá? E aí, 24 menos 20 dá 4, eu passo a vírgula aqui e acrescento 0, porque 4 é menor do que 5. Eu tenho 40 dividido para 4, 8. 8 vezes 5, desculpa, 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40. Resultado, então, será de 4,8 segundos. Isso significa dizer que esse carro, em menos de 5 segundos, vai ter ultrapassado o caminhão, tá? Significa que ele ultrapassou, não significa que o carro estará seguro ainda, tá? Porque lembre-se que na ultrapassagem, o carro tem que vir aqui e depois ele tem que vir para frente do caminhão, se for daquelas pistas que só tem uma rua para ir, outra para voltar, tá? Então, nesse caso, para ser seguro, ele tem que ir para frente do caminhão, que vai demorar demandar um pouco mais de tempo aí para ele fazer isso aqui, já que você não pode simplesmente passou o caminhão, se jogar na frente dele, porque provavelmente isso pode causar algum problema, tá? Então tem que ter esse cuidado aí. Essa é uma questão que nós vemos aí sobre o movimento uniforme, tá? E aí vamos abrir esse espaço agora para dúvidas, né, pessoal? Alguma dúvida? Estou aqui olhando vocês, tá? Por isso que eu estou com o rosto aqui para cá, estou olhando aqui vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou perguntar mesmo. Eu estou aí para tirar essas dúvidas de vocês. Nenhuma dúvida por enquanto, professor. Muito bom, então. Professor, nenhuma dúvida do Mac aqui. Por enquanto tá tranquilo, né, Gê? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então vamos continuar. Então, como a gente já abordou, né? A gente viu isso anteriormente. Eu vou pegar esse aqui, vou salvar essa imagem aqui para vocês. Deixa eu salvar aqui. Exportar como exemplo 1. Eu vou até colocar aqui MU só, de movimento uniforme. Deixa eu estar mandando aqui para vocês aqui no grupo, tá? Na verdade, no grupo não, né? Eu vou anexar esses exemplos, eu vou anexar todos no Class, tá? Deixar todos no Class, que aí no estudo as coisas com o grupo, tá? Então, uma coisa que eu não mencionei com vocês, mas que é muito presente na física, e a gente vai fazer agora, é relacionar os conteúdos de física, tá? Nesse caso, o movimento uniforme, com uma coisa muito importante da matemática, que são os gráficos, tá? Então, a física utiliza muitos gráficos para enfatizar algumas coisas, e eu vou estar mostrando o print desses gráficos para vocês, para a gente estar discutindo um pouco sobre isso. Então, vocês vão ver aqui o primeiro gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico que, né, fala sobre velocidade versus tempo. Então, eu vou já explicar esse gráfico aqui para vocês. Tá? Na verdade, deixa eu colocar aqui, antes do gráfico aqui, deixa eu colocar, eu vou colocar o gráfico bem aqui. E aí eu quero colocar uma tabelinha. Tá. Vou colocar aqui uma tabelinha. Acho que aqui vai caber. Vai caber aqui. Eu vou colocar uma tabelinha também, porque aí vai fazer mais sentido esse gráfico, tá? E aí eu já vou aproveitar e já vou colocar o outro gráfico também, que aí já explico tudo de uma vez só, as quatro explicações agora. Nós vamos ter essa outra tabela, e esse outro gráfico aqui vai estar relacionado com o mesmo, tudo é digamos assim, tudo é de uma questão só, tá?
Então não se assuste pela quantidade de coisas que eu vou mostrar agora, porque tudo está relacionado aqui. E aí já vou explicar tudo junto para vocês já verem aí a relação. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é a relação de gráficos com os conteúdos da física. Tá? A pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Como representar graficamente o movimento do carro que viaja com velocidade constante de 60 km por hora? Tá? Imagine que você seja passageiro do carro e que com uma prancheta, você está lá com um caderno, você fique, né, fazendo os cálculos lá, mostrando os valores, certo? Então, a única coisa que a gente sabe aqui desse movimento é que a sua velocidade é constante, igual a 60. Então, vocês vão perceber aqui nessa tabela que os valores vão ser sempre 60. Então, ele está marcando aqui o tempo em horas e a velocidade de quilômetros por hora, tá? E aí você vai ver aqui o momento inicial, que ele começou a marcar, 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, vocês vão observar que a velocidade permanece constante, até porque esse é o princípio que nós levamos em consideração no movimento uniforme, certo? Vou pedir licença para vocês por 2 minutinhos, porque meu celular está descarregando aqui e eu uso ele como webcam. Então, só um minutinho aqui para eu colocar um carregador nele, senão ele vai descarregar, que aí vocês não vão poder mais me ver, tá? Não que isso vai fazer muita diferença, né, mas deixa eu pegar aqui rapidão. Prontinho, voltei aqui. Então vamos lá. Como eu estava comentando com vocês aqui, a velocidade é sempre constante, igual a 60 km por hora, e está marcando aqui o tempo em horas, tá? Então a gente vai analisar aqui o gráfico. Bom, matematicamente nós sabemos que o gráfico ele é feito por união de pontos. Então você vem aqui, marca o eixo do tempo, que seria o nosso eixo X, tá? E o eixo Y vai representar a velocidade aqui. Então você vai marcar os valores, ó. Por exemplo, quando você está marcando aqui 0 horas, a velocidade foi 60. Você vai marcar um pontinho aqui. 1 hora depois, aqui, nesse valorzinho aqui, você vai pegar, deixa eu até pegar aqui os traços, você vai pegar, marcar aí, ligou aqui. Então você construiu esse pontinho aqui. 2 horas depois, bem aqui, você vem e marca outro ponto. E por incrível que pareça, né, já vou marcar os pontos aqui, por incrível que pareça, quando você ligar, o resultado vai para o 60 aqui também. No caso do 3, mesma coisa, né? Todos os olhos estão conectados. Aí você vem aqui e desenha uma reta que passa por esses pontos. Ó. Passou pelos pontos, aí você tem uma linha horizontal. Linha horizontal nos gráficos significa dizer, horizontal, que aqueles valores eles fazem com que a nossa função ela seja constante. Por mais que a gente chame equações do espaço aqui, esse carinha aqui de equações, na verdade elas são funções do tempo, tá? E como a gente estuda em matemática, a gente relaciona isso com gráficos. E é muito importante. E aí uma coisa muito, muito legal de eu comentar com vocês, para a gente não confundir. Gente, o gráfico, tá? Independentemente de qual seja o gráfico que a gente esteja analisando, ele mostra o quanto aquela grandeza, seja espaço, seja posição, seja velocidade, seja aceleração, seja força, ele mostra para a gente quanto está aumentando, quanto está diminuindo, quanto que permanece constante. Ele não diz para a gente como o gráfico está se movimentando, como o carro, por exemplo, está se movimentando, tá? Então, a gente não pode confundir. Dizer, por exemplo, que a posição está subindo dessa forma aqui,
no gráfico não significa dizer que o carro está subindo uma ladeira, tá? Ele não está subindo uma montanha. A gente não pode confundir. Gráfico não é o desenho do trajeto. São duas coisas diferentes, tá? O desenho do trajeto é um, que geralmente a gente nem presta atenção nisso, tá? Não sei se tem alguma questão sobre isso, sobre o trajeto do desenho, do corpo em si, mas o gráfico da posição nos revela outras informações que geralmente são informações quantizadas e não de qualificação sobre o movimento, mas de quantificação do movimento, que a gente utiliza juntamente com os conceitos do movimento uniforme para estar descobrindo qual que são os valores. Isso aqui é bem interessante, tá? Outro ponto a analisar aqui é a questão da posição versus o tempo. Então nós temos aqui, ó, como posição inicial, nós temos o tempo zero, só porque vai continuar contando ali. E a partir disso, se o carro está a 60 km por hora, significa dizer que depois de 1 hora ele percorreu 60 km. 2 horas, 120 km. E 3 horas, 180 km. E isso permaneceria até ele parar de contar. Nesse caso, são 3 valores aqui. Graficamente, nós podemos representar isso através dessa reta. 1 hora depois, 60 km, 2 horas, 120, 3 horas, 180. Uma coisa interessante o gráfico do movimento uniforme sempre vai ser uma reta, tá? A da posição vai ser uma reta crescente ou decrescente, depende do valor da velocidade. Se a velocidade é positiva, reta crescente. Se a velocidade é negativa, reta decrescente, tá? Então, esse detalhe importante. Uma coisa que eu falei para vocês, né? Se eu sei os valores, eu posso montar a minha equação. A equação é S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. As duas coisas que eu preciso conhecer aqui é posição inicial e velocidade. Se vocês observarem, por exemplo, no gráfico, a posição inicial desse corpo é 0, né? Eu sei que é 0. E a velocidade desse corpo é constante igual a 60. E eu monto então a equação. S igual S0 não preciso pôr, porque é 0. A velocidade é 60 vezes o tempo. E aí acabou. Caso a posição inicial não fosse 0 km, a gente teria que adicionar esse valor. Se fosse, por exemplo, igual a 13, aí você colocaria aqui 13 mais 60t, tá? Só que nesse caso aqui, começa a partir do 0, então fica só 60t. Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas. Sem dúvida, professor, tudo tranquilo. Beleza. Tudo tranquilo. Então deixa eu ver se eu tenho alguma questão aqui bem rápida aqui sobre essa parte. Na verdade, a gente vai fazer hoje só um movimento uniforme. Eu deixo para o que vem. Na semana que vem a gente fazer uniformemente variado para não pesar muito, não confundir muitas coisas aqui. Então deixa eu escolher aqui uma questão sobre esse conteúdo. Tá? Tá bom, já achei uma questão aqui bem simples, mas é uma questão de vestibular, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Então, olha só. Primeira questãozinha aqui, bem legal, bem simples, interessante. Ela fala o seguinte, ó. Na disputa dos 100 metros rasos, em uma Olimpíada, um corredor atingiu a linha de chegada exatamente 10 segundos após a marca. Com base nesses dados, é correto afirmar que... Então, a gente quer saber que, nesse caso aqui, o valor da média, da velocidade, ou da velocidade final, tá? Então, a gente quer saber o valor disso daqui, ó. Vamos lá relacionar. Vejam que nós estamos trabalhando com movimento uniforme, e a fórmula que nós temos é velocidade, é ΔS sobre tempo, né? Então, a gente sabe o valor da distância, 100, e nós sabemos o valor do tempo. O tempo foi 10 segundos. E aí, é só dividir. A velocidade é igual a 10 metros por segundo. Essa foi a velocidade dele, tá? Isso significa dizer que nós não conseguimos descrever, nesse caso a gente sabe que a velocidade inicial dele é 0, né, porque ele correu. A gente sabe que a velocidade final dele, nesse caso, a gente não consegue calcular, tá? Porque para a gente poder calcular esse tipo de questão, a gente teria que usar a fórmula do Scherr, velocidade ao quadrado,
é igual a velocidade inicial mais ao quadrado mais 2A delta S, tá? A gente sabe o delta S, mas nós sabe a velocidade inicial, mas nós não conhecemos a aceleração. Então ficaria impossível de nós resolvermos essa questão dessa maneira, tá? Então a gente usa aqui, logo a velocidade média dele vai ser de 10 metros por segundo. A velocidade final não pode ser de 100 metros por segundo, né? Porque senão eles teriam feito isso em menos tempo. A aceleração média foi de 10 metros por segundo, mas a gente não está falando de aceleração. A aceleração final também, então sobraria somente essas duas afirmações de primeira, tá? Ou a velocidade média ou a velocidade final. Como vocês podem ver, a velocidade final ficou muito discrepante, né? 100 metros por segundo, e significa dizer que em 10 segundos, por exemplo, ele teria percorrido, pessoal, aproximadamente aí uns 1.000 metros, 1 quilômetro, tá? Então, né, a cada segundo ele correu de 100 metros. Então, falso aí. Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Deixa eu pegar aqui outras questões para a gente estar fazendo aqui. Cadê? Ah, tá. Achei aqui uma lista de exercícios aqui bem legal. Vamos estar fazendo pelo menos algumas questões aqui. Então, olha só essa questão. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel, que está falando de quilômetros, tá? Em que o automóvel se movimenta. A função horária que descreve então esse movimento com as unidades fornecidas é. Então aqui a gente tem uma coisa interessante, tá? Ele fala, deixa eu ver aqui, bom, só fala a tabela, né? Ele só diz pra gente que tem a tabela e fala sobre ele está em quilômetros por hora, tá? Então vamos lá. Para montar a equação, como ele pede aqui, ou a função horária, eu preciso saber o seguinte: a função é S igual a S0 mais V vezes T. Eu preciso conhecer quem que é esse cara aqui e eu preciso também saber quem que é esse carinha aqui. Então vamos lá. O S0 é fácil, né? Como vocês estão vendo aqui, é 200, tá? Se por acaso alguma questão aqui falasse para a gente que não tivesse 200 aqui, a gente poderia já descartar essa alternativa, tá? Uma outra coisa que é importante, ó, o tempo está aumentando e a distância também, e a distância está diminuindo, estão vendo aqui, ó, 200, 170, 140, e assim sucessivamente. Então, significa dizer que a velocidade ela é negativa, porque a velocidade está apontando para o lado oposto. Logo, a gente pode descartar a letra A, a letra C, a letra E pode ser descartada porque no movimento a gente não tem, ó, o tempo não está ao quadrado, igual está aqui na equação, então sobra somente a letra D ou letra B. A gente pode calcular a velocidade de maneira bem simples, ó. A gente pode pegar a velocidade é distância final, tá? Menos distância inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Aí é só efetuar essa subtração, depois a divisão, 50 menos 200 dá menos 150, dividido por 10, e aí é só cortar o zero, portanto, menos 15 metros por segundo, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra D, porque na letra B ele fala de menos 30, e a velocidade é menos 15. Lembrando para vocês, ó, que o primeiro valorzinho aqui, ó, que não tem o tempo, ele é a posição inicial, e o segundo valor que tem o tempo aqui é a velocidade. Então a nossa equação fica, ó, posição inicial, que é 200, menos, mais a velocidade, só que ela é negativa, então fica menos a velocidade vezes o tempo.
essa equação é assim que a gente monta a equação para resolver um problema de movimento uniforme, tá? A partir disso aqui, eu posso saber qual é o valor de tempo, por exemplo, ou qual é a distância final que esse projétil, que esse corpo, nesse caso aqui é um automóvel, ele vai ter com relação ao tempo. Qualquer dúvida, manda aí, tá? Eu estou escolhendo outra questão aqui para a gente estar fazendo. Bom, como não há manifestação de dúvidas, vamos para a próxima questão. Agora, então, questão sobre gráficos, né? O gráfico da função horária S igual a VT, tá? Aqui ele está dizendo para a gente, ó, que a posição inicial é zero. Por isso que, vamos lá, ó, por isso que não tem o S0 lá nessa questão, só tem o V e o T. E aí ele fala que é um movimento uniforme, pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante em metros igual a quanto? Ele quer saber qual que é o valor da velocidade do móvel, tá, gente? Então vamos lá. Velocidade, ele é calculado como sendo a variação da distância com relação ao tempo, tá? Olha só, do gráfico a gente pode perceber que a distância final foi de 2 metros e a inicial foi de 0. Ou seja, 2 menos 0 e o tempo foi de 8 segundos. Então 2 menos 0 dividido por 8. Ou seja, 2 sobre 8. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, fica 1 quarto. E aí é só pegar 1 e dividir por 4. Não vai dar para dividir exato, então a gente coloca um 0 e vírgula aqui. 0 aqui. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Sobram 2. 2 não dá para dividir por 4 de forma direta. A gente coloca um 0 e aí divide. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. O resultado, então, é 0,25. Tá? Então, a velocidade média, a velocidade que é constante, é de 0,25 metros. Tá bom? Então, esse é o valor da velocidade desse corpo, desse automóvel aqui, tá bom? Então, extraímos informações do gráfico para estar resolvendo. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma constatação aí? Sem dúvidas. Bem tranquilo, né? Aquele bagulho na frente do professor ninguém tem dúvida. Quando o professor está fazendo, isso é bem interessante, né? Quando a gente vê outra pessoa fazendo, as coisas parecem fáceis, né? Elas só se tornam difíceis quando a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou estar mandando 2 questões agora lá no Class, tá? Para vocês estarem fazendo agora, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. A gente vai se conectar lá pelo Class. Eu vou mandar o print dessas resoluções aqui, ó, dessa aqui, dessa aqui. Eu vou estar colocando lá no Class pra gente. E aí, eu quero que vocês tentem fazer as 2 questões que eu vou estar mandando para vocês lá, tá? Deixa eu só fazer aqui a chamada para vocês, para eu depois não precisar ficar assistindo o vídeo, para poder pegar aí o nome de vocês, de quem está online aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje são 19. Tá, deixa eu logo terminar a gravação aqui, porque a partir de agora não vai